Olá, prezado estudante, vamos a mais uma aula aqui de integrais, tá? Essa aula é uma aula de exercícios, né, resolvidos, de exemplos, né? Nós vamos estar mostrando alguns exemplos em que vamos estar usando a integral definida para o cálculo de áreas. E para isso vamos usar as funções que nós já trabalhamos em vídeos anteriores, que são funções potências e funções do tipo polinomial, tá? Então vamos lá, são 3 exemplos, espero que vocês compreendam e boa aula. Bom, então agora vamos aplicar os nossos conhecimentos, né, dos vídeos anteriores, usando o teorema fundamental do cálculo, algumas regras de integrais indefinidas, né, para encontrar áreas. Então aqui eu tenho um gráfico, pessoal, da função f de x igual a x ao cubo menos 3x, e eu quero calcular essa área aqui, ó, no intervalo de menos 1 até 0, né, compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Essa área que está rachurada aqui, ok? E o intervalo é de menos 1 até 0. A primeira coisa que a gente tem que observar é se essa função é contínua nesse intervalo, tá certo? Então, como é uma função polinomial nos reais ela é contínua em todos os reais, né? E especificamente ela vai ser contida também no intervalo de menos 1 a 0. Então, como é que eu vou calcular essa área? Outra coisa que eu tenho que observar, neste intervalo de menos 1 até 0, todas as imagens, toda essa parte do gráfico está acima do eixo x. Então, significa que todas as imagens aqui são positivas, as imagens das funções são sempre valores positivos, ok? Então, significa que a área, essa área que eu estou procurando, olha só agora, como vai ficar bem tranquilo aqui usando as nossas teorias anteriores. Essa área que eu estou procurando, ela vai ser a integral de menos 1 até 0 da função x ao cubo menos 3x em relação à variável x. A integral definida de menos 1 até 0 dessa função. Bom, aí o que acontece? Do que a gente viu anteriormente, o que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma primitiva para essa função, né? Precisa de uma primitiva e a primitiva mais simples dessa função. Então eu começo. Uma primitiva para x ao cubo vai ser quem? Vai ser x à quarta sobre 4. Como aqui o 3 está multiplicando a variável, fica menos 3 vezes uma primitiva para x. Observe que aqui é x elevado a 1. Então isso ficaria o quê? X ao quadrado sobre 2. Então você acha... É claro que aqui eu poderia colocar a constante? Poderia, mas essa constante ela não vai interferir em nada, tá, pessoal? Quando eu for usar o teorema fundamental do cálculo, ela vai findar se anulando. Então você pode simplesmente apagar ela daqui e trabalhar só com a função, com a parte mais simples. Então, essa daqui é uma primitiva para a função aqui de dentro, que a gente agora aplicou as regras do vídeo anterior, quando a gente trabalhou com primitiva de funções polinomiais. E isso está variando de onde? De menos 1 até 0. Pelo teorema fundamental do cálculo, o valor então dessa integral é só substituir aqui, sempre aqui o valor de cima, que é o 0 na função, primeiro, tá? Em seguida, menos, você vai agora substituir o valor de baixo na função. Então, menos 1 substituir aqui vai ficar menos 1 elevado, menos 1 à quarta, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, aqui sobre 4, né? E aqui sobre 2. E depois fazer essas continhas, né? Então vamos fazer aqui as continhas. Isso aqui vai dar 0, vai dar 0. O resultado, então, aqui tem um menusinho aqui. 1 elevado a 4, vamos colocar aqui dentro, 1 sobre 4. Menos 3, observe que menos 1 ao quadrado dá 1, então aqui fica menos 3 sobre 2. O resultado disso aqui, então, é menos 1 sobre 4, mais 3 sobre 2. As continhas, né? O MMC aqui é 4, 4 por 4 dá 1, menos 1. 4 por 2 dá 2, vezes 3, 6. Portanto, o resultado dessa integral dá 6 menos 1, 5 quartos. Certo? Ou, se você dividir aqui, vai dar 1,25. Significa que essa área, então, aqui, pessoal, essa área de cá é igual a 1,25. Ok? A área é direto a integral definida neste intervalo da função. E como a gente agora sabe trabalhar com funções polinomiais, né? Encontrar a área agora ficou um procedimento muito mais tranquilo. Nós não precisamos trabalhar com limite, nem aquelas infinidades de retângulos, aquelas ideias iniciais. A gente aplica aqui as regras de integração de polinômios e depois usa o teorema fundamental do cálculo. Lembrando que, para que a integral seja a área, nesse intervalo a função tem que ser toda positiva. Vamos ver agora um próximo exemplo em que eu tenho pedaços que a função é positiva, pedaços que a função é negativa, e como é que eu posso fazer isso para o cálculo de área, né? Então vamos a mais um exemplo, pessoal. Quero encontrar aqui de novo essa área rachurada, que a função é f de x igual a x ao cubo, contínua em todos os reais, então não tem um problema com a continuidade. E eu quero encontrar a área compreendida aqui, do número menos 2 até o número 1, essa área que está rachurada, né? Então eu quero encontrar essa área. Aqui tem um cuidado que você tem que ter. O primeiro cuidado que você tem que ter é o seguinte, que se você observar, de menos 2 até 0, né? Aqui as imagens são o quê? Negativas. E de 0 até 1, as imagens são positivas, porque o gráfico está acima do eixo x. Ó. E aqui está abaixo. Então significa que você não deve, certo? Colocar que a área é simplesmente a integral de menos 2 até 1. Porque na verdade você está observando que a área vai de menos 2 até 1, né?
de x ao cubo é dx. Isso não é verdade. Aqui não é verdade. Ok? Por quê? Porque quando esse pedaço aqui é negativo, a gente já viu até outro vídeo que a integral vai dar um resultado negativo. Então isso não pode ser área. Então o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Simples. Eu trabalho primeiro no intervalo de menos 2 até 0, porque eu sei que aqui nesse intervalo todinho a função é negativa. Então eu vou calcular primeiro a integral definida de menos 2 até 0 de x ao cubo dx. Vou fazer a conta dessa integral primeiro, tá? Bom, o que a gente viu? Uma primitiva para x ao cubo 3, 3 mais 1, 4 sobre 4. Então, x a 4 sobre 4 é uma primitiva para x ao cubo. E vou usar o teorema fundamental do cálculo, aplicando aqui de menos 2 até 0. De acordo com o teorema fundamental do cálculo, jogo 0 aqui, isso vai dar 0 a quarta sobre 4, menos, agora eu jogo menos 2 no lugar do x, menos 2 a quarta sobre 4. Resultado aqui vai dar 0, e o resultado dessa continha vai dar menos 2 elevado a 4 vai dar mais 16 sobre 4, e o resultado então está dando menos 4. E obviamente, isso não pode ser a área, porque o resultado é menos 4. Bom, mas como é que eu faço então para encontrar essa área aqui, essa área que eu estou destacando aqui agora aqui de preto? Como é que eu faço para encontrar essa área? É simplesmente pegar o resultado dessa integral e trocar de sinal. Então a área é 4, ok? Então eu calculo essa integral, mas eu pego ela, como eu quero interpretar ela como área, a integral é negativa, mas como eu quero interpretar como área, é só trocar o sinal que fica 4. E agora eu faço a integral de 0 até 1, que é o outro intervalo aqui, ó. Porque nesse intervalo a função é totalmente positiva, então isso aí vai dar direto à área da mesma função. E aí, como é a mesma função, isso aqui vai dar também x a quarta sobre 4, só que agora de 0 a 1. Vou jogar 1 aqui dentro, isso vai dar 1 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 4 sobre 4. Isso aqui vai dar 0, então o resultado está dando 1/4. Bom, esse resultado aqui, pessoal, já é direto essa áreazinha de cá, ó. Já é direto essa área. Por quê? Porque nesse intervalo a função é toda positiva, então a integral pode ser interpretada como se fosse a área. Mas como eu quero a área da função no intervalo, né, a área desejada, digamos, eu vou chamar de área desejada, o que vai ser a área desejada? É toda essa área aqui também no intervalo de menos 2 até 0, mais a área do intervalo de 0 até 1. Então, a área desejada é simplesmente você considerar, pegar aqui o menos 4 dentro da primeira e colocar o sinal positivo, 4, mais 1/4. 1/4 é 0,25, né? Então a gente pode colocar 4 mais 0,25, que dá 4,25. Aí você pode escolher se quer deixar a infração ou deixar assim. Então, toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui deu 4, toda essa de cá deu 0,25, quando você soma as duas dá 4,25. Então, esse é um cuidado que você tem que ter quando você estiver trabalhando, obviamente, com intervalos, né, onde a função a hora é positiva ou a hora é negativa. Você tem que sair quebrando isso em mais de uma integral. Mas, de novo, pelo teorema fundamental do cálculo e as regras de integração que nós observamos anteriormente, aqui as coisas saem com bastante tranquilidade. Bom, então vamos mais um exemplo. Quero de novo calcular essa área. Agora é o gráfico da função f de x igual a raiz de x. E eu quero calcular a área, essa área compreendida aqui no intervalo de 1 até 5, né? Pelo gráfico da função, e esse intervalo e essas retas paralelas. Essa área é rachurada, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos integrar, calcular a integral definida de 1 até 5 de raiz de x dx. Perfeito? Então, nós vamos calcular essa integral definida. Aí a gente se depara com o primeiro problema, né? Qual é a integral, qual é uma primitiva para raiz de x? Poxa, professor, mas o senhor não trabalhou ainda, né? Agora, se a gente observar, a raiz é quadrada, então aqui é 2 e aqui é 1. Então eu posso escrever de novo essa integral da seguinte maneira. Vou repetir aqui, de 1 a 5, como se fosse x elevado a 1 sobre 2 dx. E aí virou uma potência, né? Virou a potência, esse expoente aqui não é o menos 1, então eu posso usar a regra de integração que a gente viu há pouco. Ou seja, quando eu estou integrando uma potência, qual é o resultado de uma primitiva para essa potência? X elevado a meio. É eu pegar o x, colocar meio mais 1, a potência, e repetir aqui essa potência meio mais 1. Então essa aqui é a função, não é isso? Que quando eu derivar vai dar aqui de dentro. Isso tudo com x variando de 1 até 5. Então a mesma coisa. Ó. A raiz virou potência e aplica a mesma regra. Bom, aí o que tem são essas frações. Né? Normalmente os alunos aqui, os cálculos vão ficando mais chatinhos, os alunos vão tendo mais dificuldade, às vezes até em matemática básica. Então estou somando 1 meio mais 1. Né? Então quanto é que é 1 meio mais 1? 1 meio mais 1, aqui tem 1, MMC é 2, 2 por 2 dá 1, correto? 2 por 1, 2 vezes 2, 2. Então o resultado aqui é quanto? 3 sobre 2. Então, a sominha de fração aqui em cima, né? Então o que acontece? Vou repetir aqui devagarzinho, tem muita gente que tem dúvida nessas continhas.
E, na verdade, é a matemática básica que começa a pegar muita gente aqui. Ó. Então, isso aqui fica 3 sobre 2. E embaixo é a mesma conta, então também fica 3 sobre 2. Estou só repetindo por enquanto, para a gente depois, no final, fazer a substituição. Mas eu não estou gostando ainda dessa fração aqui, eu vou tentar colocar ela multiplicando, tá? Então, o que vai acontecer? Vou repetir de novo. Quando você está dividindo por uma fração, você repete a parte de cima e multiplica pelo inverso dessa fração. Então, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Então, você vai multiplicar isso por x elevado a 3 sobre 2. Isso tudo com x indo de 1 até 5. Eu estou indo devagarzinho aqui, obviamente porque nessa parte, às vezes, que é a matemática básica, é onde ela enrola, às vezes, muitos estudantes, tá? Não é nem a parte mais complicada. Bom, e aqui, pessoal, eu vou deixar isso aqui, vou voltar isso aqui de novo para a notação de raiz, tá? Então, como é que eu coloco isso aqui em notação de raiz? Isso aqui seria a raiz de... O x está aqui. Esse 3 que está aqui em cima, ele vem para cá como potência aqui dentro, 3. E esse 2 vem para cá como índice da raiz. Então, na verdade, seria a raiz quadrada de x ao cubo. Aí já ficou uma expressão um pouquinho mais simples, com o x variando de 1 até 5. Bom, como a expressão aqui já está mais simplificada, agora eu vou usar o teorema fundamental. Vou substituir aqui os extremos. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2/3 vezes a raiz quadrada de 5 ao cubo, menos 2/3 vezes a raiz quadrada de 1. Ok? Então, na verdade, como a raiz quadrada de 1 é 1, então isso aqui ficou, você poderia ainda colocar de que maneira? Isso aqui poderia ser no final, colocando 2/3 em evidência. Fica a raiz quadrada de 125. 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 vezes 5. E aqui, raiz de 1 é 1. Então, eu coloquei em evidência. Se você quiser saber isso em termos numéricos, você pode usar uma calculadora científica e achar um resultado aproximado. Então, às vezes, você está resolvendo uma questão de concurso, pode aparecer desse jeito, como pode aparecer aí em outra situação, ou do ponto de vista aplicado, olhar para esse número, às vezes falta um pouco da compreensão, você faz o quê? Você pega uma calculadora científica e acha esse resultado aproximadamente, que dá igual a, se eu não errei nenhuma continha, 6,79. Então é isso aí, pessoal. Com esses 3 exemplos aqui, a gente mostrou aqui as aplicações da nossa regra, a importância do teorema fundamental do cálculo, né? Ele acaba facilitando muito essa questão do cálculo de áreas, com o uso de integrais. E eu espero que vocês tenham compreendido. No próximo vídeo, nós vamos estar falando de cálculo de áreas compreendida entre gráfico de 2 funções, para exercitar um pouco mais ainda algumas funções que nós trabalhamos e ainda ampliar um pouquinho mais as ideias, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula.